Esta é a série de testemunhos de sucesso na PNA do podcast Perguntas QB. Ao longo desta série vou conversar com colegas de anos anteriores que já passaram pela PNA para perceber como é que estudaram, o que resultou e o que fariam diferente hoje. Sem receitas mágicas, apenas estratégias reais. Se estás a preparar a PNA, este episódio é para ti. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje tenho comigo o David e vamos falar sobre uma fase que, para quem está em medicina, acaba por ser bastante marcante, que é a preparação para a PNA. David, obrigada por estares connosco. Antes de irmos assim à parte mais prática de estudo, eu gostava só de situar quem nos está a ouvir e gostava que falasse assim um bocadinho sobre ti e sobre a tua vida académica. Ok, então, eu sou o David, estudei na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em Santa Maria, e agora sou interno de oftalmologia da ULS Almada Seixal, portanto, do Hospital de Garcia de Horta. Fiz a Prova Nacional de Acesso em 2024 e é isso. Se tivesse que resumir assim a tua experiência com a PNA numa ou duas frases, o que é que dirias? Bom, eu acho que foi desafiante, sem dúvida, mas, por outro lado, também uma jornada muito recompensadora e, sobretudo, muito importante para tudo o que veio a seguir, ou seja, para aquilo que depois se tornou a minha vida como médico, primeiro como interno de formação geral, porque acho que é um ano em que nós temos o luxo de poder parar, rever tudo para trás e perceber o que é que aprendemos, o que é que não aprendemos e o que é que precisamos mesmo de rever antes de Sim, passar para a parte a séria. sim, é verdade. No início, assim de tudo, quando tentavas perceber como é que ias enfrentar o exame, qual era a relação que tu tinhas assim com a PNA, era muito assustador ou era uma coisa que tentavas não pensar muito? Não, eu acho que assustador era, tanto que eu depois, chegou uma altura que aquilo foi um bocado control freak, que é ah, fui, portanto, ver pessoas que tinham tido boa nota nos anos anteriores e mandei-lhes mensagem, para não os conhecia de lado nenhum, a perguntar como é que tinham feito, como é que tinha corrido. Também na altura não havia recursos como, também não foi assim há tanto tempo, mas não havia recursos Como este, como claro. este, assim, de mais de experiências. E então fui falar um bocadinho com as pessoas para tentar perceber o que é que para elas tinha funcionado, o que é que não tinha funcionado, precisamente para tentar perceber o que é que eu podia tentar no sentido de melhorar a minha experiência e perceber como é que podia correr bem. Ou seja, acho que assustador, sim, e tentei, se calhar, até racionalizar isto um bocadinho para tornar um bocadinho menos ansiogénico. Sim, eu no meu caso até falei com alguns amigos que tenho dos anos anteriores, não fui tanto recorrer a isso de quem é que tirou boa nota, Pronto, vou é falar. isso. Mas alguns amigos fui falando, alguns. Lembro perfeitamente por acaso de uma rapariga que eu conheço. Ela fez Harrison, nem fez a PNA, mas ela disse na altura: disse, qual é o melhor conselho que me podes dar? E ela me dizer: por favor, começa a meditar. E eu consigo. Pois, olha, e é um excelente conselho, velho. Eu digo já que é um excelente E conselho. ela Acho que disse: depois há- ela na altura disse-me: eu consegui manter muito mais a calma na prova, as pessoas estavam a panicar um bocado, eu senti que estava muito tranquila. E ela disse: acho que é o meu maior conselho. E eu na altura fiquei: ok. eu acho que aquilo é bastante ilustrador, fazer esse tipo de coisa, porque, na verdade, depois chegas à conclusão que há pessoas a fazer de tudo e a ter bom resultado. Claro. Há pessoas que começaram em cima da hora, pessoas que começaram 2 anos antes, pessoas que estudam por resumos, pessoas que estudam só a ouvir e que tiveram excelentes notas. Sim, somos todos E que é bom diferentes. porque é tranquilizador, que há várias formas de chegar ao mesmo lado, mas por outro lado também é um bocado enervante, que é então como é que eu vou Qual fazer? é a chave? Qual é o Né? segredo, não é? Agora que já estás do outro lado, sentes que foi uma fase que te pesou muito ou olhando para trás recordas com alguma tranquilidade? Eu também não lhe atribuo um peso excessivo, ou seja, eu acho que durante boa parte do ano eu não sofri assim tanto, excetuando aqueles últimos, Yes. se calhar, 2 meses, o último mês em que a pessoa aquilo está-se a aproximar, e acho que só uma pessoa não humana ou com um coração assim de pedra é que não começa a ter ali algumas extrasístoles, não é? Mas de resto, ao longo do estudo, foi, foi bastante pacífico porque, pronto, tinha o método de trabalho, o meu estudo, e confiava um bocadinho no processo, e como também é uma coisa que, pronto, se calhar para mim acabou por funcionar bem, que eu não tinha propriamente um objetivo definido, o único objetivo era ter a melhor nota possível, o que quer que isso fosse. Também sabia que estava só a trabalhar para, no fundo, melhorar todos os dias, e acho que isso, sinceramente, a mim ajudou muito. Sim, sim, é importante, claro. Agora eu queria perceber assim melhor como é que foi na prática a preparação. E quando começaste a estudar, tiveste alguma estratégia desde o início ou foste construindo à medida que ias percebendo aquilo que resultava melhor para ti? É assim, eu tive de facto uma estratégia desde o início.
Se foi a estratégia final, não foi. Porque, pronto, é como tudo na vida, acho eu, pronto, na minha prova foi assim. ah, eu tinha um plano e o plano depois esfumou-se, transformou-se, porque eu inicialmente ia fazer 3 voltas certinho, como acho que, não sei, se calhar é mais clássico que toda a gente faz, uma mais demorada, depois assim uma intermédia, depois só com exercícios, mas a minha primeira volta atrasou para aí 1 mês e meio ou 2 meses. Foi assim uma coisa pá, mesmo terrível. Portanto, eu reformulei um bocadinho e passei só a 2 voltas. Ou seja, dei uma volta, uma primeira volta longuíssima à matéria toda, a ver as aulas, porque eu aprendo melhor a ouvir as pessoas a falarem para mim do que propriamente a ler, com PowerPoints ou com Uhum. slides. Fazia a flashcards de manhã, que pronto, era uma parte importante do meu estudo, até bastante, diria, basilar, e depois fazia exercícios todos os dias, no mais numa perspectiva de consolidação da matéria do dia, e a partir de certo ponto também matéria global e não propriamente só aquela que tinha aprendido no dia. Depois ia talvez pescando aqui um bocadinho de umas NOCs ou eventualmente alguma outra informação. Nós sabemos que há temas em que é importante ir ver se calhar umas guidelines da ESP ou assim qualquer coisa ahm, que ajudava a fazer isso. Numa segunda fase, pronto, só fiz perguntas, portanto, isso foi para aí a partir de setembro, acho eu, exatamente depois das minhas férias, em que eu só fazia perguntas e no final do dia revia aquilo que me tinha falhado mais naquele dia e eventualmente se eu visse que no decorrer do estudo havia uma área que estava mesmo muito deficitária, que chegou a acontecer, cheguei a parar alguns dias para rever especificamente aquela área que estava claramente em déficit, portanto não valia a pena estar a fazer mais exercícios e a insistir naquilo, quando na verdade eu precisava era de rever um bocadinho essa parte. Claro. Consegue-nos descrever assim, mais ou menos, como é que era um dia teu nessa primeira fase que dizes que se calhar era uma fase mais Uhum. calma e depois uma fase mais intensa? Sim, pronto. Assim, durante os estágios do sexto ano, eu acho que aquilo era mesmo fisicamente duro. Acho que é uma altura muito fisicamente dura para nós que estamos a começar a estudar. É uma fase de nem sequer sabemos bem como é que vamos organizar o nosso estudo. Portanto, eu tinha o meu estágio de manhã, depois chegava, almoçava bom, algumas vezes almoçava, outras vezes era mais tarde, e isto é sempre assumindo um dia ideal, porque a verdade é que há dias em que não é possível fazer nada, há dias em que se calhar só dá para estudar um bocadinho. Mas assumindo um dia normal, eu chegava a casa, almoçava, descansava um bocadinho, começava por fazer os flashcards do dia, às vezes ia fazendo também durante o estágio, se houvesse ali um tempozinho morto no telefone, e depois a seguir via a aula do tema em causa. Pronto. Depois a seguir fazia as perguntas do tema respectivo e por vezes fazia ali 10 perguntas só gerais daquilo que já tinha estudado para trás, ou seja, ia adicionando temas à medida que ia estudando mais temas. Depois, numa segunda fase, quando acabaram as aulas, o sistema foi muito parecido, simplesmente dava para estudar mais temas durante o dia todo, diria. E depois, assim, numa fase mais para a frente, quando começaste a fazer mais perguntas e assim, mudou um bocadinho ou Uhum. continuavas a fazer mais ou menos o mesmo? Sem dúvida, ou seja, mudou, ou seja, o foco passou a ser um bocado otimizar a resolução de questões Claro. e, portanto, treinar aquela coisa que vocês também já falaram um bocadinho nos outros episódios, que é a forma como se lê a pergunta, que para umas pessoas é do início ao fim, de outras pessoas é ler a primeira frase, depois ler o caso ou ler as alíneas, ou seja, treinar esse processo e, portanto, era muito fazer bastantes perguntas, isto depois é uma coisa que, o que é que são bastantes perguntas e suficientes varia muito de pessoa para pessoa, para mim eu diria, num dia normal, pronto, eu diria que se calhar nessa fase fazia entre 80 a 110 perguntas, variava um bocadinho de dia para dia, mas havia dias que fazia 20. Pronto, Uhum. isto às vezes a vida é assim e uma pessoa não está com cabeça naquele dia, mais vale ir espairecer e descansar um bocadinho. E depois revia assim muito rapidamente o tema que me tinha falhado na altura, ou os temas que estavam a falhar mais, porque para mim era um bocadinho mais estimulante e porque houve uma coisa que eu senti sempre no decorrer do meu estudo, sobretudo quando comecei a fazer uma coisa que no início não fazia e que acho que é importante, que era fazia perguntas de coisas que ainda não tinha estudado, porque acontecia-me uma coisa que era, quando eu fazia uma pergunta e falhava de uma coisa que ainda não tinha estudado, depois quando ia estudar, pá, estabelecia-se ali uma sinapse qualquer que eu lembrava-me, espera lá, pois foi, eu falhei aquela pergunta e é por isso que isto é assim, assim, assim. E era mais fácil depois recordar. Em que fase é Ou que seja, também começaste? acabava. Em que fase é que começaste a fazer mais ou menos ah, isso? ou seja, portanto, na altura quando eu comecei a estudar ainda não tinha muito bem esta percepção, eu diria que talvez não sei, talvez março, abril, eu terei começado a juntar, além de tudo o que já tinha acumulado para trás, eu comecei a juntar muitas perguntas de coisas para a referente, ou seja, também não ia, colocando isto entre aspas à maluca, não é? Ou seja, mas se calhar se estava a estudar cirurgia, fazia outras perguntas de cirurgia, mesmo que fossem temas que não tinha estudado,
Se calhar não metia gineco-obstetrícia, por exemplo, mas punha, se calhar, de outros temas de cirurgia que ainda não tinha estudado e já juntava ali uma parte adicional. E uma coisa que também me ajudou muito a mim, quer seja a desfrutar dos estágios e a torná-los útil para o meu estudo, foi tentar juntar mais ou menos com o estágio em que estava. Ou seja, tentar estudar a área em causa na altura do estágio. Sim. Sim, isso é interessante. Às vezes é difícil porque, por exemplo, medicina é Muito, duro, mas muito. sim. Sim. Assim Eu também nessa parte acho que tive sorte ao azar, que tive MGF no início, então como MGF não estava propriamente na prova, usei para começar a pediatria, pronto, ganhei ali algum embalo, também era um déficit meu, pronto, e acabou por funcionar, mais ou menos. sim, Mais ou sim. menos. No meio de tanta coisa cá disponível, em que recurso é que tu acabaste por confiar mais ou quais eram aqueles que gostavas mais? O que é que acabaste por usar assim? Então, eu usei a QB sobretudo na altura seguinte, portanto, na segunda parte do meu estudo, ou seja, quando comecei a querer sobretudo otimizar a resolução de questões, ou seja, por ser um recurso que no fundo tinha muita quantidade e com qualidade. Ou seja, o que eu procurava naquela altura era ter a possibilidade de fazer muitas perguntas e perguntas boas. Certo. Pronto. E também é uma coisa que acabava por funcionar bem, que dava jeito, no fundo, que era, apetece-me fazer perguntas da ACSS puramente da PNA, pronto. Podia fazer, se não me apetecesse fazer, e apetecia-me fazer perguntas semelhantes, mas que não eram anjos da prova, porque há aquela coisa de não, vou deixar para o fim, não sei, pronto, essas coisas assim, também era possível fazer, pronto, e portanto, isso acabou por funcionar. Houve uma altura que eu fazia perguntas americanas, mas depois uma coisa que me aborreceu um bocadinho as perguntas americanas, e que nisso por acaso a QB foi muito boa, ah, que deixou de me aborrecer, no fundo, que era, eu estava a fazer muitas perguntas, umas muito úteis e outras perguntas que não interessavam tanto para a prova, porque aquele recurso não era feito para nós. Sim, Pronto. sim. Ahm, e, portanto, quando passei para a QB, percebi que, se calhar, pá, não valia muito a pena tentar ser as americanas, porque, no fundo, podia ter um recurso muito parecido em termos de qualidade, e que me poupava aquela parte de ter que estar a estudar estatística e essas coisas todas que não tinham interesse absolutamente nenhum para a fase em que eu estava. Depois usava muito, muito, muito os flashcards. Uh, no fundo, foi aquilo que me permitiu, em 2 voltas, ou seja, quando terminei a minha primeira volta, ter a matéria toda fresca. Há pessoas que adoram, há pessoas que odeiam, não vale a pena estar aqui a bater. Há pessoas para quem funciona, outras para que não. Para mim funcionava porque me forçava a rever sempre a matéria toda e a ter sempre a matéria toda em dia para responder àqueles flashcards. E, portanto, eu, no final da minha primeira volta, no fundo, ainda me lembrava de coisas do início da volta, que era uma coisa que o meu tipo de memória não me permitiria Pois. fazer de outra forma. E Pronto. acho que quase Ah, ninguém é complicado. Acho uhum. que até é o medo de muita gente, muitas vezes é, eu vou começar a estudar, pronto, que seja outubro, novembro, como é que eu me vou lembrar dessa matéria daqui a 6 meses? Não é? Pois, é isso. Não, eu acho que para mim, a resposta era simples: é não vou. Pronto. Eu não me vou lembrar de um gene que estou hoje a estudar dia novembro no caso, novembro de 2023, e eu dei por mim a pensar como é que eu me vou fazer para me lembrar dele em novembro de 2024. Pronto. Ah, a solução acho que varia consoante o tipo de memória da pessoa. Para mim, funcionaram os flashcards nesse sentido, precisamente porque me obrigavam a relembrar. E há uma coisa que há muita gente que não usa flashcards e que acaba por também funcionar para eles, que no fundo quer fazer muitas perguntas precisamente porque elas usam um bocadinho isto de outra forma, Sim, que é o Active Recall, pois. né? Ir buscar uma informação que está lá atrás e relembrar, trazer para a frente, e a pessoa aí já aguenta essa informação no cérebro durante muito mais tempo. Portanto, perguntas nisso também funcionam muito, muito bem. Sim, sim. Sem ser aquela coisa que estavas a dizer ao bocado de fazer perguntas de partes que ainda não estudaste, houve alguma coisa que Hum. tenhas feito e que gostavas de ter começado mais cedo? Sem dúvida. Olha, acho que comecei as simulações, no sentido formal do termo, 4 horas, 150 perguntas, acho que as comecei tarde. Ok. Não foi particularmente deletério, eu comecei-as em setembro, para contextualizar. Comecei-as em setembro, para aí, meados de setembro, talvez, e acho que com aquele medo de as gastar, né? Depois, na verdade, andei a correr atrás, a fazer muitas para fazer todas, ou quase todas, que se calhar podia ter partido um bocadinho mais ao longo do estudo, tinha havido mais do que suficientes, ah, e escusava de ter sido tão duro fisicamente. Por outro lado, também depende um bocadinho do estilo de correção que a pessoa gosta de fazer. Eu acho que isto então ainda é mais verdade
para pessoas que gostam de fazer o exame num dia e corrigir no outro. Pronto, porque isso então ainda ganham mais tempo. Diria que se calhar essas duas coisas. De resto, eh, Sim, é acho que bastante foi isso. importante, tudo o que disseste. Houve alguma vez que sentiste assim que não estavas a render muito e que estavas a estudar muitas horas e que não estava nada a entrar ou assim alguma coisa? Claro. Houve alguma vez, todas as semanas, todas as semanas. Acho que é uma coisa muito frequente, super normal. Para mim era mesmo, eu acho que sinceramente as pessoas falam muito do verão, para mim foi pior o sexto ano do que o verão, porque eu chegava a casa mesmo fisicamente esgotado do estágio, às vezes era mesmo muito chato, e eu pensava, o meu dia está só a começar. Não é? São 3 da tarde, são 4 da tarde, e eu ainda tenho que ir estudar aquele tema de mais não sei o quê, depois não consegui fazer os flashcards e depois uma pessoa chega ao final do dia, não fez metade e sente-se um bocado inútil. Eu acho que nesses dias, sinceramente, mais vale desligar as coisas. Quando não se sente, não está a render, só não serve pergunta nenhuma, não entra nada, eu acho que mais vale ir espairecer a cabeça, ir ao ginásio, dar um passeio, fazer como qualquer pessoa gosta. Acho que maus dias temos todos, eh, e os bons dias provavelmente compensarão, com toda a probabilidade, os dias maus. Porque também não é a primeira vez que nós fazemos isto. Sim, E já passámos por muitos exames e em todos eles, diria, estudámos menos tempo. E funcionou. Portanto, há dias bons, há dias maus. Quando os dias são maus, não há problema. O dia a seguir há de ser bom. E, para mim, era um bocado assim. eu até ia questionar, eu não sei como é que funciona em Lisboa, não tenho muita noção, mas nós aqui no ICVAS e sei que mais algumas faculdades têm exame final de sexto ano, vocês têm? Pronto, eu penso que na Nova existe, Ok, na FMUL não existia. ok. Ou seja, ali durante o ano, a nossa principal preocupação era a tese, e de resto não tínhamos um exame final propriamente, que tem a parte boa de ter que de obrigar a estudar até lá, tem a parte má, bom, tem um exame para fazer e convém ter a matéria estudada nessa altura, não é? Pronto, Não é não sei, é fácil. um pau de dois bicos, não, não sei bem, não sei bem como é que, mas pronto, na FMUL não tínhamos, portanto eu não fiquei muito exposto a esse problema, Sim, o que ainda bem, porque pronto, lá está, como me atrasei para aí 2 meses na matéria, se fosse só o exame, pronto, não sei como é que isso ia funcionar, sim, mas, sim. mas, mas penso que na Nova existe. Acho que toda a gente vai um bocadinho assim, olha, ok. Acho que é difícil Pois termos a é. matéria toda estudada até lá. É uma primeira volta feita até, porque o nosso exame é normalmente no final de maio. Tipo, não é impossível, não, mas não é fácil. Desde que. Olha, eu no final de maio, onde é que eu não Pois. estava? Pronto, lá está a minha primeira. eh, Pronto. Pá, aí eu acho que muita gente é assim. Acho que há muita gente que começa, sei lá, já muito dentro do ano da própria prova, não é? E, portanto, nessa altura não estará nada preparado e depois chega ao final e tem excelente nota. Sim, por acaso até tivemos o testemunho do Pedro que começou só. Ele só decidiu que queria fazer a PNA em maio, ou seja, só começou a estudar por volta de maio, junho, e acho que se safou bastante bem. Pá, portanto, eu acho que isto é o maior tranquilizador que há. É o mais importante tudo é a pessoa conhecer-se e trabalhar no seu ritmo sem se comparar muito. Sim, sim, é verdade, somos todos bastante diferentes. Se tivesse que escolher assim a chave para o teu resultado, o que é que achas que foi? O método que usaste, a consistência que tiveste, o treino com as perguntas, a gestão de tempo, o que é que achas? É assim, para escolher uma especificamente, e que também já falámos um bocado de perguntas, eu vou escolher a consistência, porque eu acho que provavelmente a parte mais difícil do ano da prova é aparecer todos os dias para trabalhar. Porque nós, tendencialmente, somos pronto, estudantes de medicina, mas que não seja, temos alguma prática e algum treino eh, e alguma qualidade enquanto estudantes a estudar, e somos pessoas aplicadas. Portanto, aparecermos um dia para trabalhar 6 horas e sermos altamente produtivos não é nenhum milagre. Agora, conseguir aparecer 2 ou 3 horas todos os dias, 365 vezes, ou 380 ou 400 vezes, como no caso de alguns colegas, dependendo do tempo ah, antes que eles começaram a estudar, eu acho que isso é que é duríssimo. Isso é que é. Mas por outro lado, é essa consistência, é esse aparecer todos os dias, eh, estudar nem que seja mais um bocadinho, nem que seja 1 hora ou 2, ver mais aquele temazinho, fazer mais aquelas 10 perguntas, nem que seja isso, ir lá tocar. Eu acho que isso é que é a chave do sucesso. Antes de continuarmos, lembramos que estás a ouvir a versão não premium do podcast. Ao subscreveres a plataforma do Perguntas QB, desbloqueias o acesso a episódios exclusivos com resumos dos temas da PNA. Se ainda não subscreveste, podes fazê-lo em perguntasqb.pt. E agora, voltamos à conversa com o nosso convidado. Claro que isto não, quando eu digo todos os dias, é obviamente hiperbólico. Claro, eu pelo menos eu tirava todos os domingos, ou seja, eu nunca trabalhava ao domingo, por exemplo, e tirei férias. Quando eu digo todos os dias, é aparecer consistentemente.
ter uma rotina, ter um horário, e eu acho que isso é mesmo mentalmente desgastante, porque são muitos dias, é ao longo de muito tempo. Mas para mim, acho que foi consistência. Sim, sim. Agora falando um bocadinho melhor aqui da plataforma de Uhum. perguntas QB, quando é que ela entrou realmente no teu estudo? Foi uma coisa pensada desde cedo ou surgiu numa fase mais tardia? Eu comprei logo e depois guardei-a. Lá está, pronto, é aquela coisa. Isto toda a gente diz isto e depois todos nos anos a seguir toda a gente faz. Porque a mim também me disseram para não guardar e eu guardei. E agora estou aqui a dizer para não guardar e vocês não vão guardar. Mas pronto, eu comprei logo no início e depois só comecei a usar. É como te digo, para aí em setembro ou em agosto, talvez. É que eu estou a dizer que comecei a usar mesmo consistentemente. Às vezes de vez em quando ia picar, mas consistentemente eu acho que só comecei a usar ahm, para aí em setembro. E quando comecei de uma ponta e fui andando. Pronto, fui fazendo assim aos grandes blocos, porque lá está, era uma altura em que eu procurava sobretudo otimizar a resolução dos casos. E para isso foi, pronto, como te disse há bocado, acho que foi absolutamente fundamental, porque as explicações eram de facto muito boas, concisas, mas com o essencial, e tinha uma vantagem que, lá está, que as perguntas americanas não me davam, que era a adaptação à realidade portuguesa e verdadeiramente ao sumo daquilo que era importante. Eu escusava de me estar a responder a uma pergunta e ia ficar chateado que tinha errado porque aquela coisa eu não tinha estudado, não tinha que saber. Pronto. Foi muito importante para solidificar, no fundo, as bases da parte teórica que tinha sido a primeira parte. Eu não sei se vais repetir assim aquilo que disseste, mas gostava na mesma de fazer a pergunta, que é se houve Uhum, alguma funcionalidade ou algum tipo de utilização da plataforma que foi mesmo muito útil para ti? Ok, falamos muitas perguntas até agora, mas foi só isso? Ou há uhum. alguma coisa que gostavas de destacar? É assim, pronto, a minha utilização era de facto um bocado básica, no sentido em que eu não tinha profundo conhecimento dos recursos e sei que agora então ainda tem mais Sim. recursos, que a ferramenta está atualizada e os sistemas também são melhores. Pronto. Eh, eu de facto não tinha um conhecimento profundo dos recursos adicionais. Uma coisa que me dava sempre muito jeito, ahm, era poder separar perguntas da ACSS das perguntas que não eram da ACSS e que eram só semelhantes, ou quando quisesse poder juntá-las, aquela questão de poder juntar por grau de dificuldade. Mas eu era, pronto, sobretudo muito fã das explicações. Era assim particularmente a coisa. Há uma coisa que eu na altura não sabia que existia e que se soubesse provavelmente teria utilizado muito, que era hum, a aplicação para o telefone. Eu acho essas coisas maravilhosas para uma pessoa, pronto, quem anda de transportes públicos e passa muito tempo fora de casa, às vezes tem ali 10 minutos, se calhar dá para fazer 5 perguntas e brincar um bocadinho. Pronto, e eu diria que era Sim, sobretudo isso. até hoje há as flashcards da plataforma, mesmo quem não tem Anki, há as Exato. flashcards na plataforma e acho que isso dos transportes públicos, ou estar à espera de uma consulta de qualquer coisa é importante. E é bom para estarmos naquele momento a ser um bocadinho produtivos. Exatamente, exatamente. Até te sentes melhor contigo próprio e, Sim. na verdade, estás a fazer aquilo que está a ajudar e, por outro lado, tu sentes-te muito mais produtivo, né? Tipo, cheguei a casa, só vou estudar uma hora, mas, por outro lado, também já fiz flashcards Claro, no autocarro, né? claro. Quer dizer, Lembras-te de algum momento em que percebeste que o treino com as perguntas estava mesmo a ajudar-te? sim, ou seja, eu fazia uma coisa com relativa frequência, que era, eu fazia períodos de paragem para monitorização do progresso. Ou seja, eu todos os dias, quando acabava os meus blocos de perguntas, colocava geralmente num Excel o número de perguntas respondidas e a percentagem de acerto, uh, para tentar procurar uma curva de evolução na resolução das perguntas, que são ferramentas de métricas que hoje em dia também já existem e existe também na QB. Mas com o objetivo precisamente de perceber se estava a evoluir ou não estava a evoluir. E a resposta foi simples, ou seja, sobretudo nessa segunda fase, a evolução foi muito mais marcada e, portanto, eu percebi, acho que foi aí que eu me tornei então ainda mais um, defensor da ideia de fazer muitas, muitas perguntas, porque verdadeiramente, quanto mais perguntas se faz, mais do que só qualidade, também em quantidade, acho que a melhoria, então, ao início é exponencial. E, portanto, eu nessa altura percebi que de facto fazia todo sentido apostar naquilo, não é? Apostar em fazer muitas. Sim, sim. E achas que as perguntas e todo o estudo para a PNA e assim mudou a forma como tu conseguiste pensar clinicamente? Se calhar hoje pensas mais que não, mas assim no teu ano comum achas que ajudou?
Não, eu tenho a certeza que sim, tenho a certeza absoluta que sim. O meu conhecimento e a forma como eu pensava antes da prova, de tudo, porque é um ano importantíssimo, porque a pessoa estuda muito e aprende muito, mas também porque faz muitas perguntas e é forçada. No fundo, eu acho que há uma simulação, responder a perguntas, por muito que, tudo bem, tenha uma tática de responder a perguntas de alíneas e tudo mais. Quando a pessoa olha para um enunciado e tem que procurar o essencial, eu acho que isso tem alguns paralelismos com Exato. aquilo que é suposto fazer num doente, que é, no meio daquela conversa toda, de escrutinar o que é exatamente a parte importante da queixa, que se calhar é a dificuldade maior para nós que somos jovens médicos. Sim, Ahm, até aprendemos desde cedo a saber a fazer nas horas clínicas o que é a queixa principal. isso mesmo. Pronto, eu acho que esse treino ah, é obviamente muito importante. E depois um diagnóstico diferencial que se ganha naturalmente, não é? Não é por estarem. Obviamente, quem me dera a mim que os dentes todos tivessem 5 linhas para eu responder, mas mesmo antes de eu ler as 5 linhas, quando estava a estudar para a prova, logicamente que a pessoa, depois ao fim de algum tempo de estudo, começa a colocar diagnósticos diferenciais na cabeça, também já sabe ao que é que aquele tipo de doente soa, e esse tipo de doente pode não ser o doente perfeito de livro que nos aparece na consulta, mas aparece um doente real que tem sintomas daqueles, não é? As pessoas não nos estão, o estudo para a prova não nos estavam a mentir, não é? Sei lá, a veritótica dá mesmo de esperomatópsia, por exemplo, puxando a brasa à minha sardinha, não é? Portanto, depois as pessoas são pessoas reais, mas com sintomas que se coadunam um bocadinho com aquilo que nós estudámos, e portanto eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, muito, muito útil para o ano comum e para a minha prática hoje em dia. Se alguém te perguntasse assim, agora resumindo um bocadinho esta parte, o que é que vale Uhum. mesmo a pena comprar esta plataforma, o que é que dirias? Olha, porque acho que é um recurso com quantidade e qualidade, ou seja, eh, ter qualidade é sempre importante, mas ter qualidade e quantidade, eu acho que para este exame é absolutamente fundamental, porque isto vive da repetição, da prática, e por ter tanta quantidade de perguntas de qualidade e com explicações detalhadas, eu acho que ganham muitos pontos por isso, porque não existem assim tantos disponíveis. E quando quando temos e encontramos um que tem muitas perguntas boas, a tendência para nós que estamos desesperados por encontrar fontes para trabalhar e coisas que sejam user-friendly, não é? E que nos permitam evoluir, nós agarramos-nos logo a elas. E, portanto, eu agarrei-me um bocado à cadeia nesse sentido, que é, podia usar aquilo para fazer as minhas perguntas todas e não tinha que ir procurar grandes explicações, ou claro que as explicações eram excelentes, que numa fase avançada do estudo em que a pessoa não se quer estar a chatear a ir a não sei quantos sítios, acho que é, acho que é muito bom. Sim, ter tudo num só sítio, eu acho que isso é mesmo essencial. Eu acho que cada vez mais, e ao longo que os anos vão passando, há mais recursos muito bons. Uhum. Mesmo as academias são muito boas, muito completas, e depois com este complemento, que também tem tudo que nos ajuda nesta parte das perguntas, e assim, acho que acaba por ser uma ajuda mesmo muito grande. E eu honestamente acho que nunca recorri a outro recurso. Eu também ainda estou numa fase um bocadinho precoce de estudo, mas nunca recorri assim a mais nada à minha volta, porque as coisas estão. Eu consigo compreender como lá está, há perguntas, as perguntas são boas, há explicações, está tudo certo. Claro, é isso, é um complemento ótimo e sobretudo que também, vamos lá ver uma coisa, pronto, passaram só 2 anos, mas a verdade é que à velocidade que estas plataformas, e a QB em específico estão a crescer, não é, e a produzir conteúdos novos, podem só ter passado 2 anos, mas a diferença de quantidade de perguntas e de quantidade e soluções e de recursos adicionais que já existe, apesar de tudo, na minha altura, era um bocadinho diferente, não muito, mas era diferente. Por exemplo, a Semente não, pronto, é nova, é diferente, não tenho a certeza se já existia, até penso que já existia uma pequena, mas mesmo que é muito melhor agora, ou seja, esse tipo de recursos, entretanto também evoluiu muito, portanto, essa resposta complementar tem que se ficar a cada vez menos sítios, acho eu, porque temos recursos portugueses muito bons para as várias fases do estudo. Sim, claro. Eu agora gostava assim de passar por uma parte um bocadinho no pós-PNA, porque há uma tendência para nós levarmos a PNA como o grande momento do sexto ano e que é um momento Uhum. muito complicado e depois é pronto, acaba por se fazer, mas depois a verdade é que a vida continua e acaba por mudar assim um bocadinho. Então como é que foi para ti esta transição entre acabar a PNA e depois a fase seguinte, que é o ano comum? Ah, pronto, a passagem para o ano comum foi, no meu caso, foi tranquila, mas eu também escolhi um hospital de propósito que me expusesse, se calhar, mais à vida real de ser médico,
pronto, eu sabia que ia ser um bocado mais trabalhoso, mas queria ter algumas noções de como é que era verdadeiramente a vida real a trabalhar, e acabou por cumprir esse objetivo. Acho que é um ano importante porque nós aprendemos, ah, ou somos forçados a aprender como é que é lidar com doentes reais do início ao fim da consulta, sem ter, se calhar, temos aquele apoio, porque obviamente somos tutelados por alguém, ou pelo menos em teoria, e devemos falar sempre com eles antes de tomar decisões definitivas, mas somos nós que recebemos o doente, somos nós que o vemos, somos nós que lhe perguntamos as coisas, somos nós que temos que, pelo menos, propor uma terapêutica, e acho que foi uma aprendizagem ter que fazer isso consistentemente, ao longo de vários dias, durante um horário de trabalho. Portanto, acho que para mim foi desafiante essa parte de mudar de uma vida de estudante para uma vida de trabalhador, que é de facto completamente diferente, mas que por outro lado é muito mais libertadora, porque no ano comum o horário ainda não é assim tão chato, não é? Ou para grande parte das pessoas não é assim tão chato, recebe eh, um salário, não é? Não tem assim tantas responsabilidades. ehm, e pode desfrutar, e muitas vezes até acho que há aquele ambiente, eh, pelo menos eu senti isso um bocadinho, um paralelismo, que é, às vezes até havia um ambiente parecido com o do primeiro ano de faculdade, que é assim meio as pessoas todas com vontade de se conhecerem, pessoas de outras faculdades que nunca se tinham visto. Portanto, nessa parte foi um ano divertido. E eu, isto vindo de uma pessoa que esteve num hospital que nem é particularmente conhecido pelos programas sociais de arte de todo, mas, ou seja, mas acho que havia não só a abertura de toda a gente para isso, né? Como até um ambiente bastante leve e agradável entre as pessoas, que é sempre pouco quando se está ainda a começar e a ser exposto às urgências pela primeira vez e a ter que fazer noites e essas coisas todas que custam um bocado. Sim, sim. E como é que está agora a ser a especialidade? Está a ser um desafio diferente também. Isto é Newsflash, os desafios não acabam na, na PNA, depois só mudam de figura. Ahm, também tenho que estudar agora, tenho que estudar muito também, e estou a adorar, mas é outro tipo de responsabilidade. Já não somos médicos sem autonomia, não é? Somos médicos autónomos e às vezes é preciso tomar decisões, e eu gostava que alguém estivesse lá por trás para me dar uma palmadinha e dizer que estava certo. Mas tem sido muito bom, é uma fase completamente diferente da vida em que ganhamos muita autonomia e ganhamos, mas também que ganhamos asas e voamos e começamos a ter doentes nossos, a ter a nossa consulta e a seguir pessoas, que eu acho que é uma coisa que é muito enriquecedora e, sobretudo, muito gratificante quando corre bem e quando as pessoas ficam satisfeitas com o nosso trabalho. Sim, sim. Eu ia te perguntar se tu tinhas uma ideia do que querias já de antes ou no ano comum começaste a desenvolver melhor essa ideia. Eu tive várias ideias ao longo do ano e dos anos anteriores. Tive muito indeciso até ao final. Diria que tive indeciso entre para aí 5 até 2 meses antes. Basicamente, eu visitei imensos serviços, imensas coisas, para tentar reduzir ao máximo, porque pronto, tinha uma parte boa que é que gostava de imensas coisas, lá está, só tinha feito a prova com o objetivo de ter a melhor nota possível, não sabia bem o que é que queria. Visitei muitos serviços de muitas coisas, e depois fui reduzindo e fiquei muito indeciso entre duas. E depois só no final é que escolhi oftalmologia, no final, para aí, não sei, para aí 2 semanas antes. Portanto, sinceramente, para mim, sobretudo ali os 2, 3 meses antes, foram meses particularmente difíceis, porque eu acho que tomar a decisão de que sim, é isto que eu vou fazer para o resto da minha vida, e por outro lado, não, não é nenhuma destas outras 50 especialidades que eu vou fazer para o resto da minha vida, para uma pessoa que gosta de muita coisa, não é particularmente fácil. Claro. Mas obviamente que isto não é definitivo e, na verdade, as pessoas podem só simplesmente voltar a fazer a prova e mudar. Pronto, mas de qualquer das formas, há sempre aquele peso da responsabilidade. Portanto, eu diria até, se servir de motivação a alguém, que acho que, na verdade, em boa parte do ano, não na noite antes, nem nas 2 noites antes, mas em boa parte do ano da prova, tive relativamente mais tranquilo do que depois, no ano a seguir, nos últimos meses em que estava a pensar o que é que eu vou fazer à minha vida e que tenho que tomar uma decisão rapidamente. É um ano desafiante, mas acho que conhecia colegas que estavam em circunstâncias semelhantes, em posições mais abaixo, mas também ahm, obviamente com uma componente adicional muito importante, que era de não sabia o que é que as pessoas
todas, Claro. que eram, pronto, objetivamente, muito mais pessoas à frente podiam ou não escolher, e claro que isso era muito mais ansiogénico para eles e tinham que esperar muito mais dias de escolhas, que também é um processo complicado. Ahm, mas acho que todos, em todas as brackets, em todos os subgrupos da organização, da ordem, da escolha, existem desafios particulares. Claro, claro. ahm, e a tomada da decisão eu acho que é sempre complicada. Por isso, quando lá chegarem, também não se preocupem. Se ficarem nervosos, toda a gente fica, por isso é que as pessoas choram e riem, depois quando de lá saem e estão libertos. Sim, deve ser assim umas semaninhas um bocadinho complicadas. Antes de terminarmos, queria pedir assim umas ideias mais práticas para quem está neste Uhum. momento neste processo. E que conselhos é que darias a alguém que está assim a estudar neste momento? Conselhos assim práticos, dois ou três. Assim, para resumir, eu diria absolutamente fundamental descansar, não descurar essa parte de todo, desde dormir bem, dormir horas suficientes, tirar férias, ter dias de descanso, ter atividades de descanso, ter pessoas que são também um bocado de descanso, às vezes, não é? Aquelas pessoas que nos permitem desligar e que não são só falar de medicina nem nada. Descanso fundamental. Consistência, eu acho que é mesmo a chave. Aparecer todos os dias para trabalhar é complicado, mas é o que faz diferença. E depois, uma parte para mim foi absolutamente fundamental, monitorizar a minha performance constantemente. Eu acho que isto é uma coisa que faz todo sentido, que é, eu acho que esta forma de estudar vai correr bem. Ok, passou um mês. Lembro-me de mais coisas do que me lembrava há um mês atrás? Estou a acertar mais perguntas do que acertava há um mês atrás? Sinto-me confortável com esta forma de trabalhar? Se sim, espetacular. Se não, vamos tentar outra. Estamos em outubro, estamos em fevereiro, estamos em abril. Ainda tenho tempo. Vamos tentar de outra forma. Pá, os resumos não está a ser a minha cena. Vamos tentar a sebenta. Não está a funcionar a sebenta. Vamos tentar flashcards durante um bocadinho. O mais importante é eu monitorizar, acho eu, e perceber. Porque senão, se nós formos daquela base do epá, eu estou a estudar por resumos, depois a gente logo vê como é que corre. De repente, depois às vezes pode ser tarde demais, não é? E se calhar tirar 10 minutos para olhar para trás e pensar, pá, como é que eu me estou a sentir relativamente à minha forma de estudar? Ahm, como é que eu estou a sentir o meu progresso? Estou-me a lembrar de mais coisas? Essa parte acho que é fundamental para depois correr bem. Ahm, e é isso, acho que são assim estes três, acho que são os mais Que são muito essenciais. importantes, sim. Há algum erro que vês assim muita gente a cometer e que gostavas de alertar para? Uma coisa que eu acho que se calhar as pessoas não fazem assim tanto é esta última questão que eu estava a referir, que é monitorizar o seu. Às vezes as pessoas vão um bocado na fé. E para mim funcionou não ir. Pronto. Não quer dizer que haja pessoas para quem tenha certeza que há pessoas que começaram da mesma forma e acabaram da mesma forma e aqui a prova correu espetacularmente bem. Pronto. É um bocadinho aqui também eu fazer a apologia do meu método. Não quer dizer que seja o método certo, que eu tenho a certeza que há 50 que funcionam. Mas eu diria que sim. Monitorizar é uma coisa que eu vejo frequentemente que as pessoas não fazem e que eu acho que podia ser vantajoso experimentarem fazer e para verem como é que corre, se gostaram do método ou não. O que é que dirias assim a uma pessoa que acha que já vai tarde? Eu acho que nunca se vai tarde. Acho que nunca se vai tarde. Para já, porque é preciso perceber qual é que é o objetivo da pessoa para a prova, né? Que nem toda a gente tem que ter o objetivo de ter 150, né? E depois, sobretudo, porque mesmo para quem tem esse objetivo de ter 150, falem com pessoas que tenham feito nos anos anteriores. Eu tenho a certeza absoluta que vão encontrar pessoas que começaram a estudar tardíssimo. E eu só tenho a certeza porque eu também já perguntei e as pessoas disseram que sim. Portanto, não tem a ver com o tempo, tem a ver com eu conhecer-me a mim, saber como é que eu trabalho, saber como é que eu funciono, que tempo é que eu demoro a reter informação e adaptar o meu ano ao tipo de pessoa que eu sou. Não vale a pena estar a comparar com a pessoa que começou em fevereiro de 2020, quando estava na altura ainda nem Covid havia. Pronto, tudo bem, é legítimo. Mas há pessoas que começam muito pouco tempo antes e que têm um ótimo resultado. O mais importante é ser consistente e sabermos como é que nós funcionamos. Eu acho que isso é fundamental. Há alguma coisa assim que gostavas de dizer para terminar? Agradecer o convite e mandar um grande abraço a todas as pessoas que estão neste momento a passar por esse ano muito divertido. Força para a tese também, para quem a tem, e muita força para o vosso trabalho, que eu tenho a certeza absoluta que vai ser recompensado. Eu acho que o dia depois da prova a seguir é fantástico para quase toda a gente. É uma sensação de libertação enorme.
desfrutem muito do ano, porque também é um ano importante da nossa vida. Não vão demasiado chateados nem medrosos para a prova e para a parte logística da prova, porque aquilo corre, de regra geral, bem. E desfrutem do pós, que merecem muito e que sabe pela vida. Muito obrigada, David, por esta conversa e também por teres partilhado a tua experiência connosco, foi mesmo muito importante. Para quem nos está a ouvir, obrigada por estarem desse lado também. Se ainda não subscreveste o podcast do Perguntas KB, lembra-te que estamos no YouTube, Spotify e também no Apple Podcasts. E se tens uma subscrição premium da plataforma, tens também acesso ao canal exclusivo com episódios sobre vários temas da PNA. Até à próxima e um bom estudo!